Um dia eu achei um livro de São Cipriano no púlpito da igreja. São Cipriano, capa preta. E eu perguntei pro Anderson assim, pô, pra que é esse livro aqui? O Anderson falou, não, esse livro aí é pra gente estudar as obras do diabo. Que a gente estuda as obras do diabo. Você vai compreender no vídeo de hoje que eu não vim de Cuiabá para brincar, meu irmão. Eu vim aqui porque Deus tem Você vai compreender por que a Carandilis odeia tanto esse canal. Pra você que me chama de Carandilis, que seja sou. Porque o demônio, qual ela cultua na casa dela, no quartinho de oração dela, revelou para ela a influência, a relevância do nosso trabalho e o quanto o nosso trabalho contribuiria para arrancar aquela máscara de freira menstruada que ela sempre usou na frente da televisão. Sempre com aquela cara de freira menstruada. Eu sou linda, ó, linda, maravilhosa. Contendo o máximo possível o desprezo que tem por todos à sua volta. Todos têm que levar até copo de água, porque ela é a queturazinha. E ainda tem cantor, pregador, pastor dizendo vamos orar. Orar é o escambau, vagabundo. Não posso falar essas coisas, senão o vídeo... Não, vídeo ursinhos carinhosos estão aqui pra te ajudar. Se precisar é só chamar. Passou. Mas é revoltante. Dá vontade de... Se um cantor, pregador, parar na minha frente e dizer, não, vamos orar, eu vomito em cima dele. É só o que eu posso fazer. Ou mandar um Bandecai Joe no pau do nariz. Porque um Bandecai Joe bem mandado no pau do nariz, eu acho que no juízo final, que vai ter coisa pior, Deus perdoa, né, cara? Bandejo! É inadmissível, a mulher já deveria estar com tornozeleira no pé. Tornozeleira. E se você acha esse discursinho de ódio, ele é nervoso, né? É nervosinho. Eu tô pouco me lixando pro que você acha, meu irmão. Eu não aguento mais ver essa mulher transitando livre nas ruas do país. Essa mulher, o lugar dela é para apodrecer atrás das grades. Não só pelo que ela fez com o marido, mas por tudo que ela já fez na vida das pessoas. O mal que ela fez, as famílias que ela destruiu. E aí o demônio mostrou para ela, olha, cuidado com aquele rapaz. Ele está influenciando pessoas, porque os vídeos que nós fizemos aqui despertaram muita gente. Muita gente. Foi através do nosso trabalho, humildemente, que foi parar a notícia de que ela flertava com o mundo gospel, né? Porque, de fato, ela é atolada em magia negra. É isso que as pessoas não sabiam. A raiz dela não está no evangelho, a raiz dela está na podridão da magia negra. Uma coisa pesada, mano. É ali que é a base espiritual dela, sempre foi ali. E quando um dos discípulos que começou com ela, que sabe todas as histórias, nós estaremos soltando agora um áudio dele. Vou estar distorcendo um pouquinho a voz por conta da profissão dele. Ele é militar, então ele não pode ter a sua identidade exposta. Isso seria muito prejudicial para ele na corporação. A única coisa que ele me pediu é, Paulo, distorça um pouquinho a voz para não me prejudicar na minha corporação. Eu falei, com certeza. Foi ele quem, vendo os nossos vídeos, disse, esse cara tem razão, nós temos que fazer isso. Ele viu coragem no nosso trabalho, foi na delegacia, foi no Ministério Público, foi na imprensa e contou as bruxarias dela. Então no vídeo de hoje você vai saber, por exemplo, o ritual que foi feito para que o Misael abandonasse a família. Por isso que até hoje ele ainda se refere a um ser, a um monstro desse,
que me falta argumentos, eu tenho que inventar alguma coisa, que a bruxa do 71, um demônio em cima do altar, me falta argumentos. Mas se refere a ela como mãe ainda, não é por respeito, é por ainda reflexos desse encantamento lançado. Mas que em nome de Jesus nós vamos orar para que seja quebrado, porque o Misael é um cara bom, de família, vocês viram aí. Todo mundo, a princípio, acreditou nela, naquela máscara de freira menstruada dela. Mas os dias foram se passando e a verdade não conseguiu ser camuflada para quem vivia em torno. E o rapaz, vendo coragem nos nossos vídeos, procurou a delegacia e soltou tudo. E ele nos enviou alguns áudios que estaremos expondo agora. Os poderes da Ketura. É, Keturazinha, é? E eu vou estar revelando também quem é Ketura. E por que talvez ela se apresente como Ketura. Mas quando eu comecei lá com ela, eu tinha 19 anos. Eu tava na mesma situação, igual eu fico vendo você falando aqui no YouTube aqui, que você acreditava nesse povo, era a mesma situação. Acreditando, achando que eu ia pegar no Maracanã. Aí acabei embarcando nessa canoa furada aí. Quando eu conheci ela, antes ela era casada com o Paulo, o pai do Flávio. Quando eu conheci ela era amante do Nelson, e o Anderson era namorado da Simone. Quando eu saí de lá, o Anderson virou namorado dela, marido dela, olha que doideira. Ah, coisa de doido, cara, é pano pra manga. Só que esse negócio, o problema todo é que escandaliza o evangelho, né? Ele vai revelar aquela história que eu contei na live. Por que o primeiro casamento da Carandilis acabou? Porque ela traiu o marido com este homem, que ele vai apresentar o nome aí. Esse Nelson aí, ele é irmão desse bigode aí, o André Bigode, que foi preso. É irmão do André Bigode. Olha só, coisa de doido. Não é amigo do André, não. O Nelson é irmão do André. O nome do cara é Nelson. É irmão do André. Inclusive, esse Nelson, ele deu uma volta aí num pessoal aí de um grupo de extermínio aí do Jacarezinho aí, de perto aí. Ele ficou com tanto medo dos caras que ele foi na delegacia, se entregou e ficou preso. Porque ele tava com medo dos caras do grupo de extermínio matar ele. Entendeu? Foi irmão do André. Não era amigo do André, não. Era irmão do André. Um certo irmão, de nome Eloy, missionário. Esse missionário, meu cara, não tinha onde morar, não tinha onde ficar. Isso tudo que a gente está conversando aqui, o Eloy sabia. Mas aí, como Eloy não tinha onde morar, Eloy foi morar na casa dela no Rio Comprido. Ela tinha uma casa que ela ganhou, não sei se foi desse advogado Ademar Simas, desse jornalista, né? Ela ganhou uma casa no Rio Comprido muito grande. Então, pô, Eloy foi morar lá. Aí Eloy tá na cozinha de noite, né? E lá a casa da Flor era uma casa que ia muita gente. Ia gente, pô, com pobre, ia gente famosa, ia bandido, ia dono de morro também. O que tu imaginar de gente ia naquela casa. Ia político. Então um dia, isso Eloy me contando. Eloy é um pregador, ele é missionário. Eu entrei na sala na hora que o pai de santo estava com a mão na cabeça da Flor, e o pai de santo falando, continua assim que o disfarce está perfeito. E o pai de santo falando, continua assim que o disfarce está perfeito. É como que o negócio é terrível, né? A princípio, antes de eu ir para casa da Flor lá, ajudar lá, o que acontece? Tinha um irmão em Cristo que ele vivia lá. E ele descobriu que aquilo lá era feitiçaria. Só que esse irmão em Cristo estava como amante de um dono do Morro da Mangueira, que na época era o tal de Nael. Pô, era um negão forte pra caramba, ele matava os outros até no soco, cara, pra tu ter ideia. Então o que acontece? Quando ele começou a ameaçar expor
a situação da feitiçaria lá, eles lá foram e ameaçaram entregar ele pra esse dono da mangueira. Então esse irmão ele ficou calado, ele calou a boca. Depois que eu saí de lá que eu fui saber dessa história toda. Que, pô, teve essa situação, que esse rapaz aconteceu isso com ele, como ele tava diamante da mulher do dono do morro, eles ameaçaram, entendeu, entregar ele porque o cara tava desconfiado, o dono da mangueira, tava desconfiado que a mulher dele tava traindo, só que ele não sabia com quem. Então a Flora, junto com o pessoal lá, eles pegaram e o que eles fizeram? Eles aí falaram, ó, se você abrir a boca a gente vai te entregar pro Nael. Entendeu? É Nael ou Israel, não lembro mais, faz tempo pra caramba. Quando Deus abriu meus olhos pra eu sair de lá, eu tava com 9 meses. Esse Carlos que foi preso, ele tinha um parente que era um tal de Robinho da 45, ele era o gerente da Boca de Fumo, lá de cima do Azul. Então eu tenho um amigo meu que é pastor, mora nos Estados Unidos, falou assim, ó, mete o pé do morro, porque eles vão querer te matar. Eu fiquei um mês fora do morro, fugido. Entendeu? Por quê? Porque eu comecei a divulgar essa história aí de bruxaria, tal. Foi aonde que eu fui parar na igreja lá em Benfica, entendeu? Perto da subida da Ponte Rio, Niterói. Aí fiquei nessa igrejinha lá pequenininha lá, servindo a Deus ali. Quando mataram o Anderson, eu sempre tentei desmascarar ela. Só que, pô, é condição praticamente impossível, porque, pô, a mulher aparecia na Globo, aparecia na Manchete, aparecia na RTV, aparecia Silvio Santos. Pô, então quando eu vi você falando, eu falei assim, pô, caramba, eu tenho que arrumar um jeito de expor essa situação aí, até porque a delegacia de homicídio estava investigando ele, essa situação aí, mas não tinha, eu acho que ele não tinha a mínima noção de como é que aquela casa lá funcionava. Pô, até mandei um e-mail para o Ministério Público, mandei um e-mail para a Delegacia de Homicídio também, explicando como é que era o funcionamento daquela casa doida lá. Com relação ao Misael, eu participei do ritual. Ele parece que ele é meio abobalhado, né? Parece que ele tem um jeito meio abobalhado. Eu participei do ritual para ele sair de casa. Eu participei do ritual. Então, pô, tu vê que ele chama ela de mãe, até hoje, a mãe pra lá, a mãe pra cá, todos eles, porque foi feito um ritual, é como se ela fosse uma mãe espiritual deles, só que ela tentou fazer comigo e não deu certo, entendeu? Aí eu, esse irmão Paulo mora aí no Espírito Santo, acho que ele mora em Cachoeiro de Itapemirim. A gente perguntou assim, poxa, porque a gente chamava ela de mãe quietura, porque ela falava que era um anjo, né? Poxa, mãe, por que o ritual não deu certo pra gente? Porque pra gente aquilo ali era algo de Deus. Aí ela falou que a gente tinha um espírito muito forte. Quando foi no outro dia, eu vi o Misael deitado numa cama, que eles me chamaram, né, pra ir lá ver. Ele falava uma língua estranha. O Anderson do Carmo falou assim comigo, mete a mão aqui no pé dele. Ele meteu a mão no pé dele, ele falando aquela língua, o Anderson falou assim, ó, vou fazer uma contagem regressiva aqui. Aí ele fez a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, ele falou, quando eu falar 0, ela vai ser a sua mãe, você vai sair de casa, tudo que ela mandar você vai fazer sem questionar. A partir daquele momento ali, o Wagner, que ele é o Misael, abandonou a casa dele, o pai dele, João, ficou tão desgostoso que ele morreu de desgosto. Eu não sabia nem que ele tinha mãe, depois que eu fiquei sabendo que ele tinha mãe. Você vê que ele chama ela de mãe até hoje. E, pô, eu vi no seu trabalho, eu vi que você é uma pessoa séria. Eu falei, pô, vou aproveitar, só que eu vou tentar falar por código, né? Porque meu pai, ele sabe de mais coisas que eu e ele morre de medo. Só que eu falo, pai, a gente não pode ter medo dessas coisas não, porque se você sabe fazer o bem e não faz, você é pior do que o incrédulo. Tinha, se eu não me engano, um jornalista do Jornal do Brasil, chamado Ademar Simas. E esse cara deu uma casa ou um apartamento para ela, ou emprestou, porque foi depois que eu saí de lá.
Mas esse cara descobriu algo sobre a vida dela e ela foi na delegacia e acusou ele de assédio sexual, um negócio desse de estupro, um negócio desse daí. Então esse é o nível dessa mulher. Ela acha que as pessoas sim. Se você se meter no caminho dela, ela mete uma situação, tipo assim, que ela conhece um pouco de lei e te ferra, te prejudica, entendeu? Então para lidar com essa mulher aí, até para mandar matar a gente, não custa nada, porque meu pai sabe de coisa da vida dela mais do que eu, mais do que eu. Não custa nada essa mulher chegar lá e mandar fazer um queima de arquivo. Pô, vou matar quem tava comigo desde o começo. De repente a gente pode começar a levantar esses negócios aí. E a gente vai lá e fala a verdade. É o seguinte, é que quando eu fui pra lá, meu pai já estava lá. Meu pai, irmão Paulo. Então meu pai e irmão Paulo viajaram com eles pro Espírito Santo, pra Itaoca das Pedras. E vieram contando uma opção de história espiritual que aconteceu um milagre, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e que estava participando de um mistério profundo, e que não podia contar para ninguém, que o mistério era muito profundo, que se contasse podia ficar aleijado. Então, eu crente, eu era, pô, tipo assim, eu era procurador dessas coisas, né, de mistério profundo, eu era esses caras fanáticos, por coisa espiritual. Então meu pai me contou, falou que eu não podia participar porque ele tinha sido um dos escolhidos para participar do mistério. Então o que acontece? A princípio a Flor não deixou eu participar. Ela não deixou eu participar do tal mistério profundo. Que ela falou que só quem era escolhido podia participar. E ela fazia uns rituais, cara. Cara, só te contando, cara. Só tu vendo, cara. Ela fazia uns rituais, por exemplo, Robertinho de Lucas, o dono de Parada de Lucas, o dono da favela, da comunidade, mandava pacos e mais pacos de dinheiro pra ela, porque ela fazia um ritual com a camisa suada do cara, que ela comandava a vida do cara. Ela falava assim, ó, sua mulher vai te largar. A mulher do cara largava o cara. Ó, a polícia vai estar em tal lugar. Aí o cara ia lá, via a polícia tava lá. Ó, vai acontecer isso contigo. Tudo que ela falava com o cara acontecia, mas ela fazia através do ritual da camisa do cara. Era um bagulho sinistro, cara. Aí a Flor era a Quietura, o Anderson do Carmo era o Niel, o Wagner era o Misael, o Alex era o Luan, o Carlos, depois que eu fui saber que o nome do Carlos era o Biraci, tinha um João lá, que eu não sei de que ele chamava, e tinha o Valdeci. E o Paulo eles chamavam de pastor. Era o grupo. E eu de, tipo assim, tipo penetra, mas que participava das coisas. Entendeu? Ela fez um também com o dono do Jacareco, Lambari. Isso aí eu presenciei, que ela pediu a ele uma camisa bem suada, que era para fazer uma oração forte. O que eu falo, se eu for parar para contar essas histórias dessa mulher aí, cara, é pano pra manga, cara, é muita coisa, cara, é uma coisa de doido, cara. É uma coisa na casa dela aí, um monte de gente, um monte de crente. Esses crentes que andam de casa em casa recebendo revelação aí. Pô, e um monte, cara. E, pô, depois de um tempo que eu fui conhecer ela, aí eu acabei indo também. Rapaz, se você quer saber, o irmão Paulo, ela convenceu ele que ela era a mulher do Apocalipse 12 e que ela ia gerar a semente, que ia governar o mundo com mão de ferro e que precisava de um homem para gerar essa semente. Ela convenceu Paulo a ter relação sexual com ela. Olha só o nível. Aí esse negócio de swing aí que tá passando aí, eu nem me admiro, porque pô, pra ela botar a Bíblia no meio e convencer um cara a ter relação sexual com ela, falando que ela era a mulher do Apocalipse 12 e que o cara ia gerar o filho que ia reger as nações com vara de ferro,
Eu conheço esse irmão, hoje ele é irmão em Cristo. Na época ele era, mas, cara, porque a gente era muito idiota, cara, muito otário, sabe? Já viu o cara bobo, otário, que acredita em tudo? E ela era aquele tipo de irmã, de oração, sabe? Que ficava entregando revelação pros outros. Aí os outros iam na casa dela, ela ia e entregava, igual a rezadeira antiga. É a mesma coisa, ela era desse jeito aí. Muitas outras revelações ainda virão. Aguarde. Agora, pegamos você, hein, Carandilis? Vai mudar o discurso na marra? E você não vai entender esse negócio. Vai falando, porque já você vai ter que mudar essa fala. Você vai ter que mudar esse discurso. Você vai ter que mudar. Não estava exibindo a pulseirinha do marido? O cara tinha morrido há pouco tempo, estava lá com a pulseira, como se fosse um troféu, como se fosse uma medalha. Eu venci e ainda uso aqui, ó, a sua pulseira. Sabe por quê? Foi ele que guardou a pulseira. Amém. Mas agora vamos ver você exibindo uma tornozeleira eletrônica. Porque o seu lugar é na cadeia, ô bruxa. Bruxa e no inferno. Ó minha cara. Pra você. Uhul! Bruxa, vai você e todos os teus filhos presos pro quinto dos infernos. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e a paz pela espada. Meu foco é ganhar almas para o reino.